Muito bem, muito bem! Chegamos aqui a mais um podcast do Centro de Estudos John Knox da primeira IPI de Bauru. E o tema de hoje é muito interessante. Como se não tivesse nenhum tema também que não fosse interessante. Mas nós falaremos do nosso ponto de partida. Falaremos da Bíblia Sagrada. E eu estou aqui com ele que conhece todos os apócrifos, leu todos os livros apócrifos, mas não crê na sua canonicidade. Pastor Rodrigo. Ah, pessoal, é isso mesmo. Não li todos, mas muitos deles. Olá, você que nos acompanha. Eu também aqui estou junto com ele, Pastor Daniel, que não somente lê, mas também quase escreveu um apócrifo. Reverendo Daniel Rocha. Apócrifo de Araguari. Histórias de Minas Gerais. Estamos aqui com o pastor Rodrigo, como já foi mencionado, e sendo dirigidos por ele, por aquele que é do vosso conhecimento, pastor Davi, que pasmem vocês, viu alguém pisar na Bíblia. Vê se tem base isso. Então fique com a gente, porque hoje o papo vai render. Eu quero começar perguntando aqui, Pastor Rodrigo, me fale aí basicamente sobre as grandes divisões que nós temos na Bíblia Sagrada, porque às vezes a gente imagina que todo mundo conhece muito bem ela, né? Mas para aquela pessoa que está começando a sua leitura mais cotidiana, rotineira da Bíblia, quais são as divisões talvez mais relevantes aí? Olha, muito bem, é uma pergunta muito boa mesmo. A principal divisão que nós temos é Antigo Testamento, são os livros que foram escritos antes de Cristo, e Novo Testamento, que são os livros escritos depois do ministério de Cristo, né, como testemunho. Dentro de cada testamento nós também temos algumas divisões importantes. Por exemplo, Antigo Testamento, nós temos os 5 primeiros livros, que são os livros da lei, que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco é uma palavra bonita que é a tradução de 5 rolos, mas não rolo no sentido de confusão. Ainda bem, né? São 5 manuscritos escritos por Moisés. Depois nós temos os livros históricos, né, do Antigo Testamento. Temos também livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o livro de Jó também. E temos os livros de profecia. Nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas que o pessoal chama de profetas menores porque eles tinham baixa estatura, menores, né? Não eram falsete, né? Não eram de baixa estatura, nem John Knox, mas são livros na quantidade de palavras menores, né? São essas divisões. E no Novo Testamento nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, que tenta contar a história de Cristo, consegue com êxito, né, contar a história de Cristo. Temos o livro dos Atos dos Apóstolos, né, o que vem depois do ministério do Senhor Jesus Cristo, é a obra que os apóstolos deixaram, né, o legado deles. Temos as cartas do apóstolo Paulo e cartas de demais apóstolos, né, de outros escritores para a igreja em geral. Então, creio que essas são as divisões mais importantes, mais relevantes da Bíblia. O que vier disso vem do maligno, né? Porque muito bem dividido, né? E, pastor Daniel, quando se trata da Bíblia, certa vez alguém uma vez me disse assim: mas você crê na Bíblia? Ela foi escrita por homem. Ué, queria que fosse escrita por quê? Por cavalo, né? Todos os livros foram escritos por homem. Foram escritos por homem. Mas o que faz da Bíblia esse livro diferente e especial, sendo que, numa primeira olhada, pode ser um livro contendo palavras, histórias como qualquer outro? A Bíblia Sagrada, ela é realmente um produto literário, ela é, até o próprio nome dela, né? Bíblia vem do grego, uma coleção de livros, né? Biblion. Ela, como o pastor Rodrigo muito bem apontou, ela não
é um livro, mas uma coleção de 66 livros, né? Sendo 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. O grande Spurgeon chamava de a Biblioteca do Espírito Santo. Né? Inclusive tem algo misterioso nisso daí, né? Porque se você fizer 3 vezes 9, dá quanto? Dá 27. 27. Verdade. Os livros do Novo Testamento. Uma regrinha mnemônica, né? Legal pra... Agora explica o que é mnemônico, né? Mnemônica é essa. Tem a ver com Minion? São esses truquezinhos para fortalecer. Mas o fato é que a Bíblia, no seu aspecto humano, ela possui suas curiosidades muito interessantes, pois afinal de contas ela é sim o livro dos livros, ela é o livro, assim, mesmo que se nós fôssemos pesquisar apenas do ponto de vista literário, a gente ia descobrir que a Bíblia ela é um fenômeno em si, né? Ela é o livro mais traduzido, o livro mais vendido, o livro mais distribuído. Tem Bíblia até no espaço, para você ter uma ideia. Certa feita, os astronautas da NASA enviaram para o espaço adentro uma Bíblia também, né? Então tem Bíblia de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto. Hoje temos várias versões. Bíblia da mulher, do adolescente, Bíblia, né, do pregador. Temos várias traduções e ela tem essa característica. Só que a Bíblia se destaca mesmo porque a igreja cristã, durante toda a sua vida, vê na Bíblia a mestra da fé e da virtude. O que quer dizer isso? A igreja de Jesus Cristo, ela confia que o ensinamento necessário para a sua vida se encontra na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia contém, da parte de Deus, essa revelação especial para o seu povo. Né? Então vem daí o seu valor ímpar, né? Apesar de que, como eu já disse, ela já se destacar até do ponto de vista literário e no empreendimento humano que foi investido ali na Bíblia, né? Pra você ter uma ideia, na nossa lição nós comentamos que a Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes, 3 línguas diferentes. A maioria dos autores jamais se conheceu, jamais encontrou um com o outro. Então ela tem uma unidade assim impressionante para poder, mesmo se nós fôssemos analisar apenas do ponto de vista humano. Mas a igreja olha para a Bíblia de uma forma diferente. A igreja vê na Bíblia a palavra de Deus. Por isso existe essa doutrina original, né, inicial, que nós chamamos de doutrina fundacional, ou da parte dos prolegômenas, né, que é o fato de identificar a autoridade da igreja, a autoridade do ensino, de prescrever o que é certo, o que é errado, como viver, o que crer, na Sagrada Escritura. Pastor Rodrigo? Não, é interessante porque o pastor Davi, quando escreve esse texto, muito bem escrito a respeito da Bíblia, ele coloca aqui que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, é um livro de caráter único. Então até gostaria de pedir para que o pastor Davi pudesse nos responder. Nós escutamos, né, frequentemente na igreja, até porque nós temos um texto que fala disso, que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. O que significa isso, pastor Davi? Inspirada por Deus? Puxa, eu ia fazer essa pergunta para vocês, né, na verdade. Agora vai ter que abraçar a causa. A Bíblia, inclusive, só retornando até na primeira parte aí da pergunta, né, que os irmãos estavam respondendo, eu costumo dizer que a Bíblia, inclusive para os evidencialistas, é um grande instrumento da evidência da existência de Deus, porque um livro que atravessa 16 séculos, vários continentes, escritos aí em 2 grandes idiomas, e uma parte em aramaico, grego, hebraico e aramaico, e ela ainda ser tão impactante hoje, só pode mostrar e evidenciar a existência de um Deus criador de todas as coisas. Mas quando a gente fala que a Bíblia ela é a palavra inspirada de Deus, não é que os autores eles estavam na praia, eles estavam diante de uma bela montanha, e ali eles tiveram ou foram tomados de uma bela imagem, e quase que a alma de um poeta se desenvolveu e eles... Eureka! Tive algo a falar sobre o Senhor, eu posso falar alguma coisa de Deus. E ali, a partir deles mesmos, escreveram alguma coisa a respeito de Deus. Não, a inspiração é o termo, inclusive no original, do sopro, né? Que Deus ele soprou dentro dos autores a sua palavra, a sua revelação, para que eles pudessem então registrar através das suas palavras aquilo que o próprio Deus desejou comunicar. Inclusive é importante ressaltar que esse não foi
um ditado, não foi algo robotizado. Mesmo sendo algo inspirado por Deus, revelado por Deus, os autores eles mantiveram as suas características. Por isso que a gente vê na Bíblia a Paulo escrevendo com um tipo de linguagem escrita, João um outro tipo de abordagem. É por isso que a gente olha a carta aos Hebreus e existem discussões de quem é o autor, porque cada autor tem a sua particularidade. Muito, né? Apesar de crermos aqui que Paulo, né, tenha sido autor, isso cabe até uma podcast, discussão, podcast, autoria de Hebreus. Quem, né? Quem? Então os autores eles foram não só inspirados, mas também iluminados pelo Espírito Santo, que preservou esses autores do erro. Então, Deus ele é aquele que inspira, sopra a sua palavra dentro dos autores, mas preservou eles também daquela contaminação do pecado, porque o fato de um autor bíblico ter sido inspirado por Deus não isenta de ali ter um coração pecaminoso, de uma mente sim cativa ao pecado, mas foi preservado pelo Espírito Santo para que ali eles pudessem expressar aquilo que realmente Deus queria comunicar ao seu povo. Então, quando a gente diz que a palavra foi inspirada, é isso mesmo. Deus soprou dentro dos autores bíblicos aquilo que ele gostaria. Pastor Rodrigo, então eu quero devolver uma pergunta, né, para que expandindo um pouco mais esse assunto, né? E Moisés? Moisés não teve contato com a obra criada. Ele foi revelado a ele muito tempo depois. Como que funciona essa questão da transmissão, da tradição e da inspiração quando a gente trata de textos assim? Realmente, Moisés escreveu a respeito da criação, escreveu a respeito do dilúvio, né, o que aconteceu muito tempo antes dele, mas eu acredito que Moisés recebeu, a princípio, essas histórias por meio de gerações anteriores, né? Assim como você encontra um reflexo dessas histórias em outras civilizações, né? No mundo antigo. Só que o coração do homem, desde o pecado, é um coração enganoso e nós não sabemos como Moisés tinha essas histórias, né? Se ele tinha todos os detalhes. O que nós cremos é que essa história foi preservada pelo Espírito Santo e foi revelada de forma sobrenatural a Moisés, de maneira que ele pudesse registrar a criação e também o dilúvio, por exemplo, de maneira perfeita, como aconteceu de fato. O que não acontece com os outros povos, né? Quando os babilônios falam a respeito do dilúvio ou a respeito da criação, eles escrevem porque a história é verdadeira, mas também eles escrevem de maneira já contaminada por conta do coração pecaminoso, né? E Moisés ali, por intervenção do Espírito Santo, ele escreve isento de todo o pecado, de todo o engano, porque é Deus que está revelando aquela história a Moisés, é Deus que está soprando essa história para que Moisés escreva de maneira perfeita. Pastor Daniel, e me responda uma coisa, se a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos ela, então eu posso pensar um texto isolado e compreender toda a vontade de Deus, ou um contexto também é importante? Nossa, essa pergunta é muito interessante porque ela lida com uma dificuldade muito comum na mente das pessoas que vão ter ali o primeiro contato com a Bíblia Sagrada. Na verdade, pastor Davi, assim, a Bíblia, apesar dela ser o que ela é, de tão especial, ela é uma ilustre desconhecida, sabe? A verdade é essa. Inclusive, o pessoal no Brasil que tem muito pouco hábito de leitura, né? Eles têm muito pouco contato com a Bíblia Sagrada e quando eles têm, eles já vão ali crivados de uma série de preconceitos, né? A gente insiste tanto na igreja, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi inspirada por Deus. Muitas pessoas já dão um salto de conclusão e acabam pensando então assim, a Bíblia é um livro mágico. Não é isso que a gente está falando, né? Ou a Bíblia é um livro místico. Também não é isso que a gente está falando, né? Então a Bíblia, ela é um livro
cujo conteúdo plenamente foi inspirado por Deus. Mas nós precisamos ter as premissas certas para poder fazer o estudo desse livro, né? Ou termos o contato com o estudo desse livro. Então, a gente geralmente tem o cuidado de recomendar às pessoas, principalmente aqueles que vão fazer, talvez, uma primeira leitura da Bíblia, que a Bíblia, ela contém a revelação especial de Deus, mas de uma forma progressiva. Você não pode ler apenas um texto da Bíblia ou um livro da Bíblia e achar que já sabe tudo aquilo que Deus revelou para o seu povo. Todo esse conjunto de 66 livros, ele existe para complementar e esclarecer algumas passagens que ficam mesmo um pouco mais obscuras do que as outras. Até a nossa própria confissão de fé admite isso, que nem todos os textos da Bíblia Sagrada possuem igual clareza. Alguns textos são... pensa bem, o doutor Augusto Nicodemus, ele chama isso de... Não é distância, é distâncias que ele fala? Eu acho que são distâncias, né? Então ele fala assim, que nós temos em relação à Bíblia distância geográfica, linguística, cultural, histórica, entendeu? Então nós vivemos no Brasil, século XXI, na sociedade brasileira. A Bíblia foi escrita lá na antiguidade, na cultura semita, em outras línguas que a maioria dos brasileiros nem conhece, entendeu? Então são muitas barreiras, né? Sem contar essa questão da barreira espiritual, né? Que a Bíblia, ela precisa ser lida com os olhos da fé mesmo, iluminados pelo Espírito Santo, mas com bastante cuidado para que nós saibamos que a vontade de Deus foi revelada e registrada progressivamente. Nós que somos cristãos, nós não lemos o Velho Testamento de forma independente, nós lemos o Velho Testamento à luz do Novo Testamento, ou seja, a gente adota a interpretação do Velho Testamento que é oferecida pelo Novo Testamento, né? E nós ainda temos o cuidado de algumas vezes insistir com algumas pessoas a fazerem o quê? Fazerem leituras assim, em que eles vão se habituar primeiramente com a Bíblia. Então, lê primeiro os evangelhos, textos mais simples, mais fáceis, antes de se arriscar em textos um pouco mais, né? Certo. Tem que ter até esse tipo de cuidado. Hoje, por exemplo, existe uma iniciativa das pessoas ensinarem as pessoas a fazerem a primeira leitura, que é seguindo uma ordem cronológica, porque a própria divisão que o pastor Rodrigo nos esclareceu há pouco tempo atrás, não é uma divisão cronológica, ela é uma divisão literária, né? Ela é organizada com livros afins. Então, muitas vezes a pessoa começa a ler, então acabou essa fase da história, vou entrar numa nova fase. E muitas vezes não, está na mesma fase, só com livros que variam na sua natureza literária. Então, se a pessoa não tiver uma série de cuidados, ou já estiver bem habituado com a própria cadência, o ritmo do volume sagrado em si, ela vai ficar meio perdida, desnorteada, né? Ela vai até se desanimar. E o que a gente menos quer é isso, né? Queremos que as pessoas façam um excelente uso da Bíblia, leiam a Escritura, utilizem ali algum material que possa vir em auxílio, como dicionários, porque às vezes você encontra uma palavra mais difícil, dicionários bíblicos também, mapas que podem ajudar a localizar mais ou menos o que está acontecendo, comentários, né? Hoje, graças a Deus, em língua portuguesa, nós já temos uma série de material muito bom e uma série de outras coisas. Depois a gente pode fazer talvez um podcast só sobre todo podcast nosso, fica devendo um ou dois depois, né? Mas é bom que... Pastor Daniel e Pastor Davi, na hora que o Pastor Daniel disse a respeito desse tratamento que as pessoas têm com relação à Bíblia como se fosse um livro místico ou mágico, eu creio que a igreja brasileira, né, a igreja evangélica, ela tem um conhecimento bíblico bem perigoso, porque existe uma compreensão equivocada a respeito também de como nós vamos para a Bíblia, né? Exatamente. Nós temos o famoso lema na Reforma Protestante, que é o sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Né? Tem pessoas que interpretam isso como uma leitura individual da Bíblia, né? E leia você mesmo e interprete você mesmo. E não é isso. E nós não cremos, por exemplo, na interpretação livre das Escrituras, né? Nós cremos no livre exame, né? Na livre leitura da Bíblia. Mas como é importante, né, em humildade, a gente reconhecer a importância de pessoas que nos ensinem a Bíblia, pessoas que já estão numa caminhada mais tempo, né, com Cristo. A importância de recorrer a bons comentários. A importância de estudar também as línguas originais, se possível, né? Porque Deus inspirou a palavra de Deus, mas inspirou numa linguagem humana. Então, humanamente, a gente precisa também estudar a palavra de Deus. E o principal, né? Aquele famoso lema do Martinho Lutero, a Bíblia interpreta a própria
própria Bíblia. Então, não é a ideia de você ir no seu quarto e você vai interpretar a Bíblia ali do seu jeito, a maneira como você lê, a impressão que você tem, tomado pela sua emoção. Não, humildemente você lê a Bíblia, você ora, mas depois você tem que trabalhar, tem que explorar o solo, né? Isso ajuda muito, mas sempre lembrando de procurar ajuda. Ajuda externa, né? Para que a gente não caia em distorções teológicas. Existem alguns absurdos de pessoas, por exemplo, que acham que realmente a melhor leitura da Bíblia é abrir a Bíblia aleatoriamente e ler. Sei lá, que antigamente tinha aquelas caixinhas da promessa, em versículos totalmente isolados. Então esse tipo de coisa, é lógico, você pode me perguntar assim, querido ouvinte, mas Deus nunca vai abençoar. Quem somos nós para poder falar o que Deus colocar pode, Deus numa caixinha, o que Deus não pode fazer? Obviamente Deus abençoa a sua palavra e ele tem métodos assim que fogem à compreensão humana. Mas nós estamos falando do tratamento que nós, como seres humanos, devemos à palavra de Deus. Você não faz assim nem com outro livro, nem com a lista telefônica, quando existia, né? Então hoje nem existe mais. Mas por que vai fazer isso com a Bíblia? Então o pastor Davi, inclusive, mencionou também a questão assim, de você conhecer o contexto das passagens. Na hora de fazer a leitura que leve em consideração o que se passava, as outras porções daquela passagem que você está lendo. Senão a gente vai, né? Antigamente existia o ditado de que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Deus me perdoe e mesmo arriscando fazer ou causar uma má impressão em alguém que pode pensar assim, mas que absurdo falar isso. Mas, querido ouvinte, é verdade, essa informação é verdadeira. Infelizmente, essa afirmação é verdadeira. Ou como diz o Weber Campos Júnior, né? Pastor, que diz que a leitura equivocada da Bíblia é a mãe das suas heresias. As pessoas fazem um uso tão equivocado da Bíblia, tão enganoso, ela é tão maltratada, né? Tão desconhecida, na verdade, que acaba surgindo aí bicho de sete cabeças por causa do mau uso dessa leitura. Pastor Rodrigo, Pastor Daniel, vocês colocaram muito bem essa questão assim da importância do nosso trato com a palavra do Senhor, né? Mas é importante também, talvez eu fazendo aí um pouco do contraponto, né? Lembrando das minhas origens, né? Que a gente sabe que a Bíblia, ela é um livro divino, mas ela também é um livro humano, Exatamente. Né? E também tem a maneira como a gente se relaciona com a palavra do Senhor, mas ela com a gente também, né? Quem é que nunca abriu um texto e esse texto falou diretamente com a gente? Isso mostra uma das evidências porque ela também é divina. Porque Deus sabe exatamente o que a gente precisa, no momento que a gente precisa. E o que faz da Bíblia também um livro diferente, especial, lógico, é a sua autoria divina, né? Deus é o autor dela. Mas é interessante perceber como que a Bíblia alcança tanto a pessoa que mora numa favela como a pessoa que está num escritório de uma multinacional em Nova York, em Tóquio. Ela alcança tanto brasileiro quanto alguém que mora na Filipinas. A Bíblia ela tem esse caráter que transcende o aspecto cultural, transcende o aspecto social, transcende o aspecto racial. Então isso é algo tão maravilhoso que mostra que a Bíblia é um livro extraordinário, porque nenhum livro no mundo faz o que a Bíblia faz. As pessoas têm tido as suas vidas transformadas e mudadas pela palavra do Senhor, e é só isso que tem transformado. Né? Então, assim, mostra a preciosidade e a pérola que nós temos nas mãos, que muitas vezes fica escanteada, fechada, pegando poeira e com o Salmo 23 aberto como 91, como amuleto da sorte, né? Eu sou da opinião, assim, que se a pessoa tem uma Bíblia em casa, a pessoa é rica. A verdade é essa, ela tem uma riqueza que nada nesse mundo pode comprar, porque você pensa bem, pastor Davi, a gente vai tendo alguns anos assim na vida da igreja, vai vendo coisas que a gente, por exemplo, uma mesma passagem que a gente já leu 20 e tantas vezes na vida, tem aquela ocasião particular, específica, que aquela passagem ganha uma vida diferente. Você já leu, você já conhece, mas aquela passagem fala com você, né? Outros casos que a gente chega sempre ao conhecimento da gente é de pessoas assim,
que vão ler a Bíblia ou vão levar os seus convidados na igreja e naquele dia o pastor escolhe uma passagem nada a ver para poder pregar. Às vezes o cara vai pregar em genealogia, por exemplo, ou um tema que o cara... E aquilo fala no coração do visitante, sabe? Então, assim, e especificamente no meu caso, eu gosto muito de lembrar uma senhora que eu conheci pessoalmente, que ela era analfabeta, ela não conseguia ler nada. Se você desse a apostila do Assim Cremos para ela não conseguiria ler. Mas a Bíblia ela conseguia ler. Então todo mundo ficava assim, gente, abismado, como é que é possível isso, né? Uhum. Então é um livro realmente assim, diferente de todos os demais livros, sabe? E se a pessoa quiser ouvir a voz de Deus, tem que ler a Bíblia. Eu creio também que Deus fala na leitura. Eu sou prova disso. Deus falou muito comigo uma vez, né? Numa passagem de Miqueias, e para mim ficou muito claro que Deus estava se revelando ali como Deus perdoador, né? O finalzinho do livro de Miqueias. Só que eu entendo também por meio da Bíblia que o meu coração é enganoso, né? Então eu creio que Deus fala, mas eu também tenho que submeter tudo aquilo que eu ouço da palavra de Deus e tudo aquilo que eu leio, eu tenho que submeter isso ao critério da própria Bíblia, né? Então, nem tudo aquilo que eu penso, nem tudo aquilo que eu sinto no momento devocional é Deus falando. Mas eu creio sim, viu, pastor Davi? Eu creio que uma leitura simples num momento devocional, ou então no período do culto, né, na igreja, pode ser aquela leitura inicial do culto, ou a leitura no momento do sermão, que Deus fala, porque a Bíblia é essa palavra viva, eficaz, mais cortante, né, do que uma espada de dois gumes. Então, eu creio sim, creio sim. Ô, pastor Rodrigo, você que entre nós pecadores é o mais artístico, é o mais miserável, eu vou fazer uma pergunta que ela parece assim, muito boba, talvez assim, mas tem gente que fica encanado com isso. A Bíblia, se tratando de um livro divino, é pecado eu rabiscar, pintar, porque às vezes quem está nos ouvindo hoje tem tido uma caminhada recente de fé. E a gente vive num país com elementos místicos muito fortes, né? Existe algum problema? Eu creio que pintar um versículo, rabiscar com a caneta. Eu creio que isso pode ser útil, né, para a edificação do meu conhecimento teológico. Eu pinto os versículos de cores diferentes. Minha Bíblia, eu tenho a Bíblia toda rabiscada. Isso me ajuda bastante, até procurar alguns versículos. Não tem nada de místico, creio eu, você riscar a página da Bíblia. Você não está profanando a Bíblia, não é uma falta de respeito, mas é uma busca de conhecimento. Não sei o que o pastor Daniel pensa a respeito disso, mas... Segundo, acho que era o Spurgeon que falava, né? A gente cita muito o Spurgeon, né? Mas que, me corrija, pastor Daniel, que uma Bíblia surrada geralmente pertence a quem não está. Exatamente. Eu já tinha ouvido esse ditado com umas palavras diferentes. Uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Realmente, a pessoa lê muita Bíblia, o coração fica... E dificilmente alguém que começa realmente a se debruçar sobre as páginas vai fazer um exercício de pouco tempo, né? Porque um texto vai levando a uma história maior e aí é inevitável fazer algumas notas, né, pessoais de rodapé. A gente tem que fazer umas certas ressalvas, né, por causa disso mesmo, que foi mencionado. Às vezes as pessoas vêm com ideias preconcebidas ou algum medo. O povo brasileiro tem muito pouco contato com a Bíblia. Eu me lembro de ouvir um colega uma vez falar que nunca tinha lido uma frase da Bíblia. No século XXI, já pensou uma pessoa que nunca leu nada da Bíblia? Mas, de fato, a Bíblia é sagrada, querido ouvinte. Não é por causa do couro, do papel e da tinta, não, viu? A Bíblia é sagrada... Frasista agora, hein? Por causa do conteúdo dela, né? Então, a gente demonstra um certo respeito no uso litúrgico da Bíblia, no uso devocional da Bíblia, porque ali contém a palavra de Deus. Mas é um livro que você pode usar, você pode sublinhar, você pode... Eu conheci um pastor que ele recortava uma Bíblia antiga para levar consigo alguns textos que ele ia pregar, por exemplo, durante a semana. Ele usava, aí toda hora que ele estava parado, ele dava lida naquele texto para poder se habituar melhor com a leitura. Então, o texto, né, eu
pessoalmente, eu, por exemplo, se eu ver alguém recortar a Bíblia, vai me assustar um pouco. Mas é coisa bobeira da minha cabeça, sabe? Porque não é o papel, né, que faz ela ser sagrada. E a Bíblia em livro nunca será substituída por uma Bíblia em aplicativo. Então, até isso a gente tá tendo que lidar hoje em dia, né? É prático, né? É prático. Mas O mundo realmente... muda muito. Mas pra estudar, né? Não tem nada Barulhinho igual, da folha, não tem nada né? igual. Agora, mais absurdo do que... Agora eu vou ser bem espiritual. Fale, uau. pastor Rodrigo, fale. Mais absurdo do que riscar a Bíblia, embora eu não considere um absurdo, é a pessoa ser crente há algum tempo e não ter lido a Bíblia inteira, né? Verdade, A pessoa já tem 3 anos de conversão, 5 anos de conversão, até verdade. 10 e nunca leu a teve a Bíblia curiosidade toda, né? de ler a Bíblia toda. Isso é vergonhoso, né? Não, é muito creio triste. eu. Porque pressupõe-se que o crente, ele pelo menos 2, 3 coisas tem que fazer. Ir na igreja, orar e ler a E Bíblia. orar é o boi, né? Eu vou falar o boi, é Bíblia, oração e igreja. Bíblia, oração e igreja, né? Tem Mas que muito ter. bom, pastor Rodrigo. Acho que hoje a gente tem muitos métodos e tem muitos planos de leitura que Até facilitam. Bíblia em áudio. Bíblia em Tem, áudio, dá pra né? Com a voz do Cid Moreira, Olha, ali, ó, você ouve. Que é muito mais bonita que a nossa, Meu né? Deus do céu. Para encerrar o nosso podcast sobre Bíblia, eu queria fazer uma pergunta mais técnica, né? E aí eu vou jogar aqui para que a gente possa ter uma conversa sobre isso. Por que a nossa Bíblia ela é diferente da Bíblia católica? O que são os livros apócrifos, deuterocanônicos? Isso aí o pastor Quem Rodrigo é diz? especializado, ele vai saber responder. A gente não vai entrar nem na quantidade, né? Sim. A gente sabe que a igreja primitiva, quando se estabeleceu o cânon, usava-se, né, o critério de que ela tinha que ter sido usada pelos pais apostólicos. Também os livros deveriam ter andar entre os guetos ali das igrejas primitivas, ter né? universal reconhecimento, não contradizer os não ensinos, né? Material contraditório. A diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia Católica Romana é na quantidade dos livros do Antigo Testamento, né? Os nossos livros do Antigo Testamento são os livros do Antigo Testamento, são os livros da Bíblia hebraica, os livros da Bíblia judaica. Ou seja, o Antigo Testamento católico também não se parece então com a Bíblia hebraica. Existem esses livros Na verdade, adicionais. é a Bíblia hebraica com alguns livros a mais, né? O apóstolo Paulo diz que dos judeus recebemos o oráculo divino, então nós temos a Bíblia hebraica como nosso Antigo Testamento. Acontece que esse Antigo Testamento, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, ele foi traduzido para o grego. E nessa tradução, alguns judeus traduziram outra literatura não inspirada pelo Espírito Santo também para o grego. São livros de estima pelos judeus, mas não eram assim reconhecidos como inspirados. E nessa tradução grega, então você tem uma coleção maior, né? Embora você não tenha nenhuma cópia dessa tradução grega completa, mas em alguns compilados, sim. O pastor Rodrigo já fez uma tradução completa. Quem vê pensa, né? Mas em alguns compilados você encontra esses livros. E a igreja primitiva, agora no Novo Testamento, quando ela tem o contato com o Antigo Testamento, principalmente nos países, né, ao redor de Israel, na Síria, na Itália, na Grécia, o contato do Antigo Testamento que eles tiveram é o Antigo Testamento versão grega. É a tradução do Antigo Testamento para o grego. E acabaram se deparando também com esses livros. A Igreja Católica Romana resolveu manter esses livros na sua Bíblia, enquanto que na Reforma Protestante os reformadores quiseram voltar às origens, né? Vamos voltar com a mesma quantidade de livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Não é a mesma quantidade porque a maneira como a Bíblia hebraica conta alguns livros é diferente. Por exemplo, a título de curiosidade, Neemias e Esdras é um livro só. Os profetas menores na Bíblia hebraica também é um livro só, chamado Os 12. Daniel é história, né?
É histórico? Na verdade, o livro de Daniel, olha só, não é profeta na Bíblia hebraica. Escrito, né? Porque a mentalidade faz parte do judeu para profeta é bem diferente da nossa, né? Porque pra gente o profeta ele prevê futuro. Pro judeu não. Profecia é exortação. E no livro de Daniel a gente não tem exortação. Nós temos previsão de futuro. Então não entra como profeta. Mas o conteúdo da Bíblia hebraica é o conteúdo do nosso Antigo Testamento. Da Bíblia católica é a Bíblia hebraica, só que com esses 7 livros a mais que não eram inspirados, mas que também foram traduzidos para o grego. Muito bem, hein? Tivemos uma aula, uma breve aula sobre os livros apócrifos. É isso então, pessoal. Espero que você tenha gostado, sido edificado e compartilhe esse podcast do Centro de Estudos John Knox da primeira IPI de Bauru. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo.